da terceira edição das Quintas de por meio da abordagem dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a ODS, da Agenda de 2030 da ONU, procurando enriquecer nossa formação como estudantes do campo de públicas, quanto a nossa formação como cidadãos. Espera-se que o evento traga a reflexão e a conscientização sobre a importância dos temas tratados, como a exposição dos palestrantes, seguida de meia hora para perguntas ao público. Meu nome é Débora, faço parte do grupo de PET Administração Pública e hoje iremos abordar a ODS 13, abordando o tema Mudanças Climáticas no Brasil, impacto da gestão pública frente à crise hídrica. Bom, enquanto parte da comissão organizadora do evento, eu saliento anteriormente aos ouvintes que é necessária a inscrição do início do evento e a confirmação de presença ao final também. Ambas na porta do anfiteatro para a contabilização da presença e a certificação deste dia. O evento também será gravado e disponibilizado no canal do YouTube do PET Administração Pública, para aqueles que não puderem assistir presencialmente ou aos ouvintes interessados em rever alguma parte. O nosso cofre também será liberado ao final do evento, e para demais dúvidas que possam surgir durante o evento, vocês podem procurar um membro da comissão que está por aqui com a blusa do PET. Dito isso, iremos ao início do nosso evento. Para que esse debate seja feito, contaremos com a presença da mediadora Audrey Moretti Martins, que possui graduação em Administração Pública pela Unesp de 2014, e mestrando em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela Uniara, e atualmente doutoranda em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela USP e professora tutora na modalidade IAD da Uniara. Seja bem-vinda. Agora, dando continuidade, que também quero convidar o palestrante Federico Yuri Hanai, que é docente do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Carlos e possui pós-doutorado pelo Instituto de Ciência e Tecnologias Ambientais da Universidade Autônoma de Barcelona, Espanha, e pós-doutorado pelo Centro de Recursos Hídricos e Estudos Ambientais da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. É doutor em Ciência e Engenharia Ambiental, mestre em Hidráulica e Saneamento, especialista em Educação Ambiental e Recursos Hídricos, engenheiro pela Universidade de São Paulo, e atua no ensino de graduação e pós-graduação em projetos de extensão universitário e desenvolve pesquisas científicas na área ambiental. Seja bem-vindo. E também temos a nossa palestrante, Andrea Ferraz Young, tem experiência na área do planejamento urbano e gestão ambiental com ênfase em geoprocessamento, bacias hidrográficas e estudos populacionais e metropolitanos. Atua principalmente nos seguintes temas: mudanças ambientais globais, desastres ambientais urbanos, medidas de adaptação, resiliência urbana e segurança hídrica. Antes de passar a palavra para a nossa mediadora, eu gostaria de apresentar um vídeo de uma nossa palestrante também, que não está conosco, mas ela é a Júlia Fonseca, e que ela também traz reflexões importantes que vai contribuir para o nosso evento. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Júlia, sou filha do professor Sérgio Fonseca e do Unesp de Araraquara. Já estive com vocês em outras palestras, já falei com vocês uma vez sobre governança ambiental da Amazônia, falei sobre crises climáticas, sobre gestão territorial e povos indígenas, e agora estou aqui com vocês de novo, convidada pelo PET, para falar sobre crise climática e crise de gestão dos recursos hídricos. Infelizmente, não posso estar presente presencialmente, mas já que estamos bastante acostumados com o mundo virtual, então deixo aqui esse vídeo com um certo depoimento, uma pequena fala, para que a gente continue alimentando essa nossa conexão. Eu me formei em 2011 em Engenharia Mecânica pela USP de São Carlos e trabalho na área socioambiental climática desde 2013. Eu fiz um mestrado aqui na London School of Economics, em Geografia Política. Devo começar o meu doutorado em setembro. E eu gostaria de agradecer bastante ao PET por mais esse convite, e principalmente
queria parabenizar o PET por essa organização desse ciclo de eventos e debates sobre questões tão importantes para a nossa sociedade. Eu acho que esse processo é um processo fundamental para vocês formarem os gestores públicos que a gente precisa pelo futuro. São gestores públicos que tenham consciência da complexidade da nossa sociedade e dos temas que vão tangenciar a administração pública no futuro próximo. E que, na verdade, já deveriam tangenciar, mas hoje não tangencia tanto, né? Porque a gente tem gestores públicos bastante inconsequentes e incompetentes na nossa administração brasileira. Mas precisamos pensar e querer mudar essa realidade. A questão hídrica e a questão climática são crises que a gente não sabe o tamanho delas. São crises que o tamanho da incerteza que elas trazem é infinito. Então, o que a gente tem de conhecimento hoje na ciência não cobre tudo o que deveria cobrir, porque a ciência não consegue acompanhar a evolução dos fatos. Isso limita muito a capacidade do gestor em traçar estratégias eficazes e eficientes para lidar com essas crises. Porém, o gestor consegue trabalhar dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que existe de informação. Outro desafio é que são problemas tão complexos que o gestor nunca vai ter capacidade de entender sobre tudo. E ele precisa trabalhar, ele precisa ter consciência sobre as próprias limitações, sobre as próprias capacidades, para trabalhar em equipe, trabalhar em rede, formar redes de parcerias que vão empoderar esses gestores públicos e preparados para elaborar políticas públicas que sejam eficazes e eficientes para os diferentes estratos da nossa sociedade. E falando sobre estratos da nossa sociedade, isso é muito importante, por quê? Porque a crise climática, a crise hídrica, ela vem para todos, mas ela afeta pessoas diferentes com intensidades diferentes. Então, quando a gente para pensar, por exemplo, sobre enchentes, vamos para as enchentes no Brasil. Que tipo de pessoa que vem na cabeça de vocês? Essa enchente matou 100 pessoas. Qual que é a cara dessas 100 pessoas que vocês veem? Não sei vocês. Se eu penso, eu vejo essa notícia, manchete. Enchente matou 100 pessoas, não sei aonde. Eu vejo pessoas negras e pobres, principalmente mulheres e crianças que estavam dentro de cada momento da enchente. Eu vejo, se eu olhar uma notícia, uma manchete no jornal internacional global, e não falar no país, enchente mata 500 pessoas. Eu vou pensar no país de terceiro mundo, eu não vou pensar uma enchente matando 500 pessoas, né? Nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos talvez, mas eu não vou pensar talvez melhor. Se for nos Estados Unidos, eu vou pensar em gente matando negros e mulheres. Então, tudo isso para falar o quê? Para falar que o gestor público, ele precisa ser socialmente consciente, ele precisa entender que a crise climática afeta pessoas diferentes, de forma diferente. Vamos pensar, né? A gente pode fazer essa discussão com o Titanic. O Titanic afundou para todos. Quem se salvou? Quem tinha direito a bote. Quem morreu? Quem não tinha direito a bote. A questão climática é exatamente a mesma coisa, a questão hídrica é exatamente a mesma coisa. Quem tem o bote significa que tem maior resiliência e maior capacidade de superar aquela crise ou de ser menos impactado pela crise. Quem não tem bote vai morrer, vai perder a lavoura, vai morrer de fome, vai cair na linha da insegurança alimentar. Então, pensar em crise climática, pensar em crise hídrica, é pensar numa crise humanitária. É pensar em crises em que só vai fragilizar aqueles que já são mais fragilizados dentro da nossa sociedade econômica, que valoriza o lucro, que valoriza o capital. Então, pensar em gestão pública para lidar com essa crise é pensar numa gestão pública que transforma o nosso sistema, que translada o poder, que empodera aqueles que são mais vulneráveis a tomar decisão e dizer o que eles precisam, o que eles querem, o que é importante para eles naqueles momentos de crise. Porque nós, dentro do nosso papel de gestor, a gente não tem a obrigação de dar todas as respostas. Mas a gente tem a obrigação de trazer para a mesa de discussão que precisa ser trazido. A gente precisa ter espaços de diálogo. A gente precisa oferecer ouvidos, né, para quem tem voz falar. Então, eu gostaria de pensar assim na liderança, então, o que para mim, o que é a liderança do futuro, o que é o gestor público do futuro para lidar com essas crises? Eu imagino um gestor que seja empático,
responsável e consciente. Empático para ter capacidade de ouvir e dialogar, construir redes de parceria. Ouvir todas as camadas da nossa sociedade. Consciente sobre o tamanho do problema e sobre as próprias limitações. Vocês, na Unesp, vocês estão adquirindo conhecimento. Um conhecimento temático, um conhecimento técnico que vai trazer capacidade para vocês fazerem essa leitura do problema, a partir de uma leitura técnica. Porém, vocês precisam desenvolver a capacidade de fazer uma leitura humana do problema. E estar consciente é saber que essa leitura, vocês não têm obrigação de saberem essa leitura humana de todos. Mas vocês precisam ter a curiosidade de querer entender mais. De encontrar o ponto cego de vocês, estar atento ao ponto cego de vocês, questionar esse ponto cego de vocês o tempo inteiro, porque todo mundo tem um ponto cego. Então, isso é estar consciente. E estar consciente é também estar presente. Presente para ouvir, presente para falar, presente para dialogar. Presente. E responsáveis para agirem com responsabilidade, para serem consequentes. Responsáveis para ouvirem a ciência, para pautarem políticas públicas, conscientes do impacto que a política pública que vocês elaborarem vai ter na vida das pessoas, porque seja o seu público, impactar diretamente a vida das pessoas, o dia a dia, o bem-estar. Então, ser um líder que vai lidar com essas questões, a realidade que vocês têm pela frente é brutal. Eu também tenho, todos nós que estamos aqui hoje, vamos lidar com uma realidade brutal, né, que já está aqui, que já faz parte do nosso dia a dia, mas ela vai piorar cada vez mais. Porque as mudanças climáticas, há um tempo atrás, parecia algo distante. Parecia que acontecia só lá no derretimento das calotas polares, ou parecia que acontecia lá no futuro, quando a gente vê aqueles gráficos da temperatura aumentando, a gente fala, mas ainda para 2000, isso é só acontecer lá em 2050. Não. Hoje ela não está mais lá em 2050, já está em 2022. A gente está vendo eventos extremos, eventos climáticos extremos no Brasil, ondas de frio chegando na hora errada, ondas de calor chegando na hora errada, o frio durando pouco, o calor durando muito, regime hidrológico completamente descompensado. E tudo isso por quê? Porque nós, humanos, estamos causando. É o nosso modelo econômico que está causando tudo isso. Não tem mais como discutir. Os fatos nos dizem, a ciência já nos diz que muitas mudanças climáticas são causadas diretamente pelas ações, a interferência do homem nos nossos ecossistemas naturais. E o regime hidrológico é diretamente impactado por isso. E quando a gente destrói a floresta, a gente diminui a capacidade do solo de absorver água. E se o solo não absorve água, a água não evapora. E as nuvens não trazem a chuva que elas deveriam trazer na hora que elas deveriam trazer, provocar como elas deveriam trazer. Tem um cientista brasileiro, Antônio Nobre, que ele fala muito sobre os rios voadores na Amazônia. Eu recomendo o TED que ele deu lá em Manaus, sobre os rios voadores. É muito interessante, já que ele está falando de clima e água. Recomendo bastante vocês ouvirem o Antônio Nobre falando sobre como que a importância da Amazônia para as chuvas no Sudeste. Então, quando a gente altera o regime de um ecossistema, a gente está indiretamente impactado no impacto do outro ecossistema. E todos os ecossistemas globais eles estão interligados. Então, quando a gente altera um ecossistema aqui, invariavelmente outro ecossistema vai ser impactado. Então, também o gestor público no futuro precisa ter essa visão sistêmica, ele precisa entender que nada é isolado, que tudo funciona em forma de rede. Por quê? Porque o nosso sistema natural, o nosso planeta, ele é conectado, interconectado em redes. E nós, como indivíduos e como gestores, nós também precisamos trabalhar e atuar conectando redes. A gente precisa desconstruir essa ideia de competição e pensar mais em colaboração, em construção coletiva. Porque é isso que a gente precisa para a gente enfrentar uma crise de proporção global e de proporção que nós não temos ainda noção do que vai trazer de consequências para a nossa vida e para a vida de todos aqueles que nos rodeiam. Enfim, a mensagem central que eu queria deixar aqui para vocês é essa. Infelizmente não consigo trazer nenhuma discussão técnica sobre gestão hídrica, mas queria deixar uma mensagem para os jovens líderes do futuro. Sejam responsáveis, sejam conscientes e sejam empáticos. Muito obrigada por me ouvirem, por chegarem até aqui, para quem já chegou. E fico à disposição para quem quiser entrar em contato comigo. Eu demoro um pouco para responder nas redes sociais, mas geralmente a rede social é Júlia Gonçalves, quem quiser seguir no LinkedIn, no Instagram. Eu não uso muito redes sociais, mas
mas estou por aí. Em algum momento devo pegar a mensagem de vocês e vou ter muito prazer em responder qualquer pergunta. Tá bom? Um beijo para todos e até a próxima. Glória, está com a palavra. Bom, pessoal, acho que a fala da Júlia, ela foi muito no sentido de trazer os desafios de pensar a sustentabilidade no nosso mundo, né? Então, depois que a gente acabar a apresentação, a gente pode fazer um comentário geral, mas ela trouxe aqui quais são as dificuldades de traçar algumas estratégias para lidar com essa temática, o que um gestor pode fazer para tirar essa Agenda 2030 do papel e trazer ela para a prática e construir aí o desenvolvimento sustentável. E eu vou falar um pouquinho na minha apresentação nesse sentido. Ela também trouxe a questão da desigualdade social e que os impactos eles são muito sentido de muito maior intensidade, né, nas camadas aí mais pobres. E também trouxe a questão do diálogo, da empatia, a necessidade do conhecimento, já que a gente está lidando aí com a sustentabilidade, a gente tem que sempre ter em mente a questão do tripé da sustentabilidade, a importância aí do equilíbrio entre as áreas econômicas, sociais e ambientais. Então, pode passar aqui. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer ao PET pelo convite. Como a Natália disse, né, eu sou egressa aqui do curso e estou tendo aí quantos anos eu não fiquei aqui na plateia assistindo as palestras dos nossos professores, palestrantes, e hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho desse tema que vem ganhando cada vez mais destaque, que é a sustentabilidade, a questão das mudanças climáticas e da crise hídrica. Pode passar. Então, eu dividi a apresentação basicamente em 5 partes. A gente vai iniciar falando um pouquinho a diferenciação dos conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Aí a gente entra para falar sobre como a pauta ambiental ela adentrou na agenda política dos países. Trazer um pouquinho também dos desafios da sustentabilidade para o gestor público. Depois a gente entra no cenário brasileiro e, por fim, se der tempo, a gente fala sobre o papel das universidades para pensar a sustentabilidade. Então, pessoal, sustentabilidade. Como eu estava dizendo, quando a gente pensa em sustentabilidade, guarde bem essa palavra. A gente vai falar em equilíbrio. Equilíbrio entre as esferas econômica, social e ambiental. Já desenvolvimento sustentável, pode passar. O desenvolvimento sustentável, ele é um conceito um pouco mais recente, aí datado de 1987, é o conceito mais difundido no relatório da Comissão de Brundtland, e ele diz que é a habilidade que satisfaz as necessidades da geração presente, mas sem comprometer a capacidade de satisfazer as necessidades das gerações futuras. Contudo, o que vem acontecendo aí desde os primórdios, isso acontece, é que há um desequilíbrio entre as esferas ambiental, social e econômica. Isso a gente percebe através das guerras, da poluição, mudanças climáticas, produção exacerbada de resíduos sólidos. E, diante dessa percepção por parte aí da política, dos países, né, eles acharam que isso poderia levar a um colapso, né, da Terra, da civilização. Então, isso começou a ganhar destaque, pode passar, nas agendas políticas dos países. Né? E o ano aí que a gente tem como marco inicial foi o ano de 1992, com a Rio 92, ou chamada também Cúpula da Terra. Depois a gente entra na Rio 92,
1992, quando foi proposta a Agenda 21. Mais tarde, no ano 2000, a gente teve a Declaração do Milênio e a proposição dos ODMs. Em 2002 aconteceu a Rio+10, em 2012 a Rio+20, isso mesmo. E em 2015, finalmente, a gente tem a Cúpula do Desenvolvimento Sustentável e a proposição da Agenda 2030. Então, vamos falar aqui dos produtos aí mais de destaque dessa linha do tempo que eu apresentei, que é a Agenda 21 e a Agenda 2030. A Agenda 21 nada mais é do que um plano de ação em direção à sustentabilidade, é um plano global composto por centenas de metas e de indicadores. Só que o que aconteceu? Os países eles não estavam preparados para lidar com um tema novo, com esse tema ambiental, e a ONU, percebendo isso, propõe, então, no ano 2000, focar em 8 objetivos mais urgentes, que são os ODMs, né, o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. E mais tarde, quando os países já tiveram mais familiaridade com o tema, eles passaram aí a adotar a Agenda 2030 e os 17 ODS, que através de um plano de ação composto também por centenas de metas e indicadores. Então aqui a gente vê os ODMs, né? Acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos. Terceiro, igualdade entre sexo e valorização da mulher. O quarto, reduzir a mortalidade infantil. Quinto, melhorar a saúde das gestantes. Sexto, combater a AIDS, malária e outras doenças. Sétimo, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E oitavo, todos trabalhando em prol do desenvolvimento. E, pode passar, os ODS, então, que dispensam aí maiores apresentações, porque vocês já estão lidando aí com a temática há algum tempo. E o destaque aqui, então, é o ODS 13, que vai ser a pauta de hoje, Ação contra a Mudança Global do Clima. Então, pessoal, para auxiliar essa dificuldade que que até a Júlia levantou, né, de mensurar a temática sustentável, a gente tem aqui uma ferramenta, vou dar destaque para ela, que são os indicadores, né? O gestor, a gente tem aqui, né, as funções do administrador: planejar, organizar, dirigir, controlar, e isso visa um processo de tomada de decisão mais acertado. E os indicadores eles vão fazer justamente esse papel, dar respaldo para o gestor ter uma tomada de decisão mais acertada. Então aqui, pessoal, no site ODS Brasil, a gente consegue ver como que está o panorama no Brasil em relação à construção desses indicadores e implementação da Agenda 2030. Então, a gente vê aqui para todos os ODS, né, a gente tem 106 produzidos, 75 em análise ou construção, 64 ainda não possuem dados e 9 deles não se aplica ao Brasil. Então, focando no ODS 13, são 8 indicadores no total, 5 já foram produzidos, não tem nenhum em construção, 2 não temos dados e 1 não se aplica ao Brasil. Então, aqui a gente já vê no site do IPEA com mais detalhes a implementação desses indicadores. Então, para o ODS 13, tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. A meta número 1 proposta pelas Nações Unidas é reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países. O que o Brasil faz? Ele adapta essa meta para o cenário brasileiro e a meta fica, então, ampliar a resiliência e a capacidade adaptativa a riscos e impactos resultantes da mudança do clima e desastres naturais. Para mensurar essa meta, são criados aí esses 3 indicadores. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente vai conseguir pegar aqui, o primeiro indicador para vocês terem uma noção.
de pessoas desaparecidas e pessoas diretamente afetadas atribuído a desastres por 100 mil habitantes no ano de 2017. Fazendo a leitura aqui desse indicador, a gente consegue ver que a maior parte de número de mortes e pessoas desaparecidas, elas se concentram mais na região norte, pouco na região sul e no nordeste do Brasil. O menor número já na região central e região sudeste. Fazendo aqui, então, uma analogia com o que a gente viu durante a pandemia. Os indicadores eles foram muito úteis para os gestores públicos, para eles tomarem a decisão deles. A gente cansou de ver análise de média móvel, quantidade de pessoas vacinadas, número de mortes, e com base nesses indicadores, os gestores eles conseguiam ter uma noção. Não, agora a gente consegue flexibilizar as regras, liberar o uso de máscara, ou então não, vamos restringir, vamos voltar um pouco e fazer o lockdown, se necessário, enfim. Então, com base nisso, foram tomadas as decisões, e por que não também trazer isso para a área da sustentabilidade. Então, pessoal, o movimento que a gente vê é esse aqui. A gente tem a meta das Nações Unidas, o Brasil ele adapta para o nosso cenário brasileiro e propõe indicadores para mensurar essas metas. Pode passar, porque senão eu já estourei o tempo aqui. Então, só aqui, essa meta não se aplica ao Brasil, por quê? Porque é uma meta que é aplicada aos países desenvolvidos para a construção do Fundo Verde para o clima. Pode passar. Então, essa é a importância dos indicadores de sustentabilidade. Eles vão suportar o processo de tomada de decisão para traçar um plano de ação e, em cima desse plano, propor melhorias, propor estratégias, atacando as fragilidades da situação e desenvolvendo os pontos fortes. Vale destacar que os indicadores eles têm que considerar as particularidades da região, senão não vai ter o efeito desejado em termos de tomada de decisão. E por fim, né, vamos pensar o que esses indicadores a gente viu no nível nacional, o que está sendo feito a nível estadual e municipal, que é onde a gente vive e sente as políticas públicas. Pode passar. Aqui é o programa Universidades Sustentáveis, que eu queria falar um pouquinho. Não sei, qualquer coisa eu posso deixar para o final, para os palestrantes falarem, porque eu já estourei o tempo. Aí a gente fala isso no final, pode ser? Obrigada, pessoal. Agora eu vou passar então a palavra para o Frederico e a gente dá continuidade. Obrigado. Bom, eu vou levantar aqui, o professor consegue falar sentado, né? Pessoal, boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar com vocês. Agradeço muito aí ao convite. Parabenizo a toda a equipe do TETNA, que vocês têm produzido aí eventos de suma importância com temas tão relevantes para ser debatidos e ser refletidos aí a respeito de vários assuntos, no caso aí dos ODS. Agradeço também pela gentileza de vocês estarem sempre em contato com a gente, fazendo um bom meio de campo para a gente estar se sentindo bem confortável em estar aqui com vocês. Bom, por favor, você pode colocar a apresentação? Obrigado. Bom, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou o professor Frederico Iberanari e eu sou lá da Universidade Federal de São Carlos. Pertinho daqui, em São Carlos, eu trabalho no departamento que chama Ciências Ambientais e atuo num curso de bacharelado, de graduação, bacharelado em Gestão e Análise Ambiental, e também estou credenciado como docente para orientar mestrado e doutorado num programa que chama Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. Também sou líder e trabalho com outro grupo de professores desse grupo de pesquisa que chama Sustenta. A gente denomina Sustenta, mas ele se chama Sustentabilidade e Gestão Ambiental. Bom, esse tema que vocês trabalharam, trazendo aqui para a gente conversar, é um tema muito relevante. Ele, na verdade, precisaria de muito tempo para fazer as colocações que existem, mas a ideia aqui realmente é trazer um ponto específico, motivo pelo qual eu já desde já
Adianta que a gente não consegue esgotar todas as discussões, mas aí eu vou trazer uma reflexão. A gente precisa ter outras visões e uma abordagem um pouco mais sistêmica para olhar a questão das mudanças do clima no Brasil. E vocês, como gestores da administração pública, são essenciais para que faça as coisas necessárias acontecerem. Então, é um pouco nesse sentido que a gente gostaria de tentar, nesse momentinho, em 15 minutos, ampliar essa visão. Ampliar essa visão. Enxergar as questões das mudanças climáticas com um outro olhar, com uma outra dimensão. Então, a gente vai tentar fazer isso rapidinho. Ok? Então, vamos lá. Próximo, por favor. Vocês já sabem disso, mas vale a pena reforçar. O efeito estufa é um fenômeno natural. Acontece o efeito estufa natural. E esse efeito estufa, ele não é estático. É um sistema complexo, dinâmico, que acontece continuamente. O problema é que nós estamos interferindo nesse equilíbrio dinâmico. Existe um equilíbrio dinâmico, em movimento, em continuidade. E esse equilíbrio, esse equilíbrio é afetado por causa das mudanças, né? Que a gente acaba influenciando principalmente os ciclos biogeoquímicos que existem naturalmente. Por causa do quê? Por causa das emissões dos gases de efeito estufa, principalmente gás carbono, que tem carbono, metano, que tem carbono, e o óxido nitroso. E também vapor de água. Vapor de água é um gás, hein? E ele é naturalmente existente, obviamente vocês sabem disso, e ele, sim, influencia no efeito estufa. Influencia, só que tão equilibrado toda essa questão desses movimentos, nos ciclos, né, que permanece sempre uma quantidade. Só que a gente, afetando essa quantidade, vai ter os impactos que a gente vê então, por causa dessas mudanças climáticas antropogênicas de origem do homem. E aí a gente tem também a questão, né, que todo esse funcionamento aí acontece, o sequestro, a absorção de carbono natural. Só que, obviamente, com essas emissões além do natural, provocada pelas questões antrópicas, ocasionam as mudanças climáticas. Bom, próximo, por favor. Vocês estão vendo aí os gases, né, principalmente gás carbônico, metano e óxido nitroso, a evolução deles, principalmente desde o século passado, aí, isso é um aumento exponencial da quantidade desses gases que antes não existiam. Próximo. E, obviamente, tudo isso promove o quê? Um aumento na temperatura global, que é essa verdinha aqui, ó, né, vocês estão vendo ali, uma ascensão da temperatura, e também, mais ainda, desse vermelho aqui, ó, que é temperatura continental, ou seja, não no mar, ou seja, no nosso território, onde a gente tem grandes desafios do ponto de vista socioambientais para fazer gestão. Próximo, por favor. Aqui já estão alguns dados do ponto de vista do Brasil, tá? Trabalhados e já, de certa forma, aprovados e já corroborados aí por vários estudos, e dentre eles esse aqui é do IPCC. Já teve aumento de temperatura de até 2,5 graus na costa brasileira. Já teve aumento de frequência de duração de chuvas intensas. Já teve aumento de temperatura do mar no Atlântico Sul e mudanças na salinidade, concentração de sal. E houve aumento já de ocorrência da intensidade e influência do El Niño, né, da oscilação sul. Tudo isso é comprovado. Não dá para questionar. Não dá para questionar. Ok, mas isso gera um monte de efeitos e a gente sabe esses efeitos. E esses efeitos que a gente tem que olhar. Tem que sempre estar atento. Eu sei que esses efeitos que vão aparecer até agora são os mais comuns e são realmente aqueles que a gente tem que preocupar. Mas a ideia é exatamente como eu falei agora. A gente tem que ampliar essa visão. Então, vamos olhar esses efeitos que já são mais ou menos batidos. Tá? Então, vamos lá. Quais são os principais? Extinção de habitats, espécies, substituição de florestas tropicais que acabam virando savanas, a vegetação semiárida começa a ficar árida, incêndios, aumento de pragas e proliferação de doenças. Esses são os mais comuns que a gente ouve falar por causa do aquecimento global. Mas não é só isso não, gente. Então, vamos ampliar. Vamos ver de outra forma. Próximo. A gente tem um aumento de eventos climáticos extremos e isso aqui vai desencadear um monte de outros efeitos que eu vou mostrar já já.
temos a duração maior aí dos períodos de seca, né, de estiagens prolongadas e elevação do nível do mar. A gente vai focar só em 2, tá? Não dá para fazer todos. Vou faltar só os 2 primeiros. Próximo. Bom, o aquecimento global, ele acontece e interfere no ciclo de água. É isso que a gente tem que ter como base. Então, existe uma questão hídrica? Sim. Mas por que ela acontece? Porque o aquecimento global influencia no ciclo natural da água. Pessoal, esse ciclo natural da água, todo mundo estudou aí. Todo mundo já sabe. De uma maneira até muito simplória. Claro que isso aqui, quando a gente estuda muito mais detalhado. Mas, de forma geral, o que acontece? O ciclo hidrológico ele tem dependência completa com a questão da temperatura e do balanço da radiação, os raios do sol. O aquecimento da atmosfera, obviamente, já vai causar mudança nos padrões de precipitação. E aumento da intensidade da variabilidade dessa precipitação. Altera a disponibilidade e a distribuição da água e, obviamente, acontece o que a gente chama dos eventos hidrológicos críticos. E quais são os dois principais? Secas e grandes chuvas, causando inundações aí. E esses eventos críticos estão cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. E vamos ver eles, então. Próximo. Aqui a ideia é justamente essa, ampliar a visão e abordagem para ter essa visão um pouco mais sistêmica, e fazer uma abordagem mais sistêmica para essa complexidade. As alterações climáticas modificam tanto a quantidade como a qualidade da água. E a gente tem essa visão assim, olha, o que vai acontecer? Tem que ter gelo, calotas polares, etc. Mas, pessoal, não é só isso. Não é só isso. Vamos tentar ver um pouco mais. Tem mudanças na umidade do solo. Nossa, se você muda a umidade do solo, acontece um monte de coisa do ponto de vista ecológico que tem que ser estudado, tem que ser entendido e tem que ser considerado. Tem distúrbios do escoamento de água das vazões do rio. E isso também desencadeia uma série de efeitos consequentes. Tem desequilíbrio da saúde dos próprios ecossistemas naturais. E imagina, esse sistema natural já tem o seu próprio equilíbrio dinâmico, imagina isso acontecendo, o que vai acontecer de vários outros efeitos consequentes. Crescimento da propagação de doenças de veiculação hídrica. E outras inúmeras consequências negativas, tanto para a sociedade, assim como para os ecossistemas, e também para as questões dos setores econômicos. Próximo, por favor. Bom, olha só os efeitos das alterações do ciclo hidrológico nas áreas urbanas. Ou seja, nós temos a alteração do ciclo hidrológico causado pelo aquecimento global, causado pelas mudanças climáticas, que é causado pelo efeito estufa maléfico. Você está vendo como isso encadeia coisas. E, obviamente, isso traz coisas problemáticas também para o meio urbano. O aumento da poluição, a contaminação por efluentes líquidos, poluição do ar, exposição inadequada dos resíduos, gestão de resíduos sólidos, e políticas públicas precisam ser mais adequadas à questão do uso e ocupação do solo. Assim como existem os planos diretores, planejamento de parcelamento do solo, zoneamento, isso precisa estar mais adequado, com essa visão um pouco mais ampliada. Bom, e aí, obviamente, tem duas outras questões. A drenagem urbana, que precisa ser readequada, e a questão de gestão da água, que precisa ser readequada frente a todas essas alterações que aconteceram e vem acontecendo. Vamos focar nessas duas, né? Agora, a partir de agora. Próximo. Primeiro, eventos extremos de precipitação ocasionam um aumento da quantidade da água, ou seja, é muita água em pouco período de tempo. Chuva intensa. E altera a padrões de ocorrência da precipitação. Então, aumenta a intensidade, né, em pouca duração. Bom, e aí o que acontece? Olha só os outros eventos consequentes. Chuvas torrenciais, tempestades, ciclones, inundações, alagamentos, deslizamento em costas, deslocamento dos moradores, tem uma questão social envolvida e fortemente envolvida. Migração de populações das regiões atingidas. E aí temos também as outras questões dos efeitos psicossocioemocionais. E são fortes, a gente tem que levar em consideração. Poxa, a gente não enxergava isso, né?
Como é que uma mudança climática, aquecimento global vai influenciar na questão psicoemocional das pessoas? Com certeza influencia. Né? Bom, vamos pro próximo. Olha aqui o que está acontecendo. Isso aqui são uma comparação entre 20 anos de 80 a 99, depois de 2000 a 2019. O que está acontecendo com vários desastres por eventos aí, e aí por tipo de desastre. E olha só o que se destaca aqui. Inundações e tempestades. Aumentou drasticamente. A mesma coisa aqui, porcentagem de ocorrência de desastres por tipo. E quais são as maiores porcentagens? Inundações, tempestades, né? Aqui tem terremotos, etc. Mas vocês estão vendo que duas tipologias de desastres estão diretamente relacionados ao aquecimento global e a mudanças climáticas, por causa dos eventos extremos. Próximo. Aqui são as pessoas afetadas. Sociedade, comunidades, pessoas. Por ocorrência aqui também ocorrência de morte, por causa dos desastres. Aqui, vocês estão vendo, 41% diz respeito à questão de inundações. E aqui, seca, estiagem. Depois aí, tempestade. Agora aqui, 3 fatores importantíssimos do ponto de vista de análise de desastres ocasionados pelo aquecimento global e mudança do clima. E aqui o número de mortes, né? Claro que um terremoto, atinge, mata muito mais gente. Mas temos aqui também, tempestades, inundações. Próximo. E aqui as perdas econômicas. As outras consequências do ponto de vista econômico. 47% de respeito à tempestade, 22% a inundações e, vamos falar aqui, das secas, 4%. Esses dados só serviram para mostrar um panorama, tá? Próximo. Bom, e as estiagens prolongadas? Ou seja, falamos dos eventos extremos e agora das estiagens. Escassez física. Existem 3 tipos principais de escassez, tá? A física, que é que não existe água. A econômica, que tem falta de recurso para prover a água. E a provocada é quando a gente acaba tendo a contaminação do próprio recurso hídrico, que já tem, de certa forma, já é escasso. Bom, e aí, obviamente, essas escassez acontecem, provocando maiores conflitos, impactos na produção industrial, na economia, desaceleração, um problema para a indústria, para a produção e para a agropecuária, e desabastecimento propriamente dito. Bom, e aqui vamos entrar de novo à questão principal. A gente tem vários desafios e temos que suprir várias deficiências estruturais, institucionais e gerenciais. E isso precisa, então, estar incorporado na gestão, governança, políticas e planos, motivo pelo qual tem tudo a ver com o curso de vocês e as reflexões que a gente está fazendo do ODS. Próximo. Bom, aqui são algumas outras crises decorrentes do aquecimento global. É a crise alimentar, do ponto de vista da produtividade agrícola, afetada, realmente compromete a segurança alimentar, produção de alimentos, vulnerabilidade também dos próprios agricultores no seu dia a dia, de vida com a terra, abastecimento das populações humanas. Nós temos um problema da crise energética mais ainda preocupante aqui no Brasil, porque a nossa matriz ela é predominantemente o quê? Hidrelétrica, então se está faltando água, se tem problemas de sazonalidade das cheias e de chuvas, isso vai afetar também a questão da produção hidrelétrica, com necessidade de ajuste, e obviamente a crise hídrica, que precisa de função à operação da infraestrutura hídrica existente, as práticas de gestão hídrica, pensando aí na segurança hídrica. Próximo. Aqui só estou mostrando um exemplo de Curitiba, tá? Que teve no ano passado o pior cenário de seca. A gente fez um estudo faz um mês atrás, aí a gente concluiu um artigo, 50%, aumentou 50% o período de precipitação intensa, e 17% do período de estiagem. Próximo. Aqui vocês estão vendo algumas notícias, que você já deve ter visto aí. Olha só, o rodízio que precisou ser feito era 1 dia e meio com água, 1 dia e meio sem água, em Curitiba. Afetando aí 1 milhão, 1.800.000 moradores da região metropolitana. Ou seja, consequências complicadíssimas de fazer gestão do ponto de vista público.
E aqui, só para complementar, 1.340 pessoas ficaram desalojadas, né, 432 desabrigadas por desastres naturais e mais de 23 mil afetados por outras formas. Aqui, só para mostrar, né, o rio Iguaçu, as cataratas ali, né, do rio acabando praticamente aí, né, decretado aí, provavelmente por situação de emergência no período de 180 dias, e depois, né, o Estado, o Paraná, precisou decretar mais 180 dias, porque continuou sendo emergência. Tá. Próximo. Bom, o que precisa? De ações e medidas, tanto de mitigação como de adaptação. Por isso que existem os planos de mitigação e plano de adaptação. E aqui eu só vou reforçar o que a Alvio falou, né? Ó, ações de mitigação em consonância com o ODS 13, mas tem que ser mensurável para a codificação e verificação, por isso precisa dos indicadores. Né? E o objetivo da mitigação é reduzir, e da adaptação, reduzir essa vulnerabilidade. Bom, e já tem coisas feitas? Sim, já tem coisas feitas. Próximo. Tem estratégias preventivas. Existem políticas públicas, planos de ação, planos de contingência e emergência e medidas setoriais. Algumas estão aqui. Mas não é que existe que já está tudo pronto, pelo contrário, tem mais desafio por que elas existam. Já existe a Política Nacional de Mudança do Clima, de 2009. O problema é implementar. O problema é exatamente o desafio está em realmente fazer com que essa política seja efetiva. Já existe o fundo, foi criado o Fundo Nacional de Mudança do Clima já há um tempo atrás e decretado, né, mais oficialmente como uma renovação em 2018. Existem políticas estaduais de mudanças climáticas e também existe o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. Envolve 11 setores lá, específicos, que têm diretamente relacionado com mudança climática. Bom, tem Estatuto da Cidade, né? Tem a Lei das Águas, a Política Nacional de Recursos Hídricos, tem planos de gestão de seca e estiagem e também a adaptação da drenagem urbana, evitando inundações. Precisamos o quê? Implementar essas políticas, esses instrumentos, se desdobram em várias ações e medidas. Próximo. Aqui vocês estão vendo alguns dos instrumentos existentes. O pagamento por serviço ambiental, o IPTU verde, quando, né, o território lá já tem um lugarzinho lá para fazer, né, a infiltração da água da chuva, o IPR, o IPVA para veículos não a combustão. Né. Instrumentos de gestão da água a gente também tem alguns. Tecnologias para reuso, eficiência de uso, valorização, né, inovação em aproveitamento e eficiência e evitar o desperdício. Bom, tem também aumento de capacidade de armazenamento, ações de recuperação de bacias, gestão integrada e drenagem pluvial urbana sustentável. E é aqui que eu vou fechar, eu vou finalizar essa reflexão. Drenagem urbana sustentável. Próximo. É uma drenagem que é necessária hoje em dia para tentar, de certa forma, evitar esses vários problemas que existem. Existem técnicas de dispositivo de drenagem sustentável que faz o quê? Contém, reserva, retém e detém a água dessas chuvas e cada vez mais torrenciais e mais, né, extremas. Então vamos lá, algumas. Só para mostrar algumas imagens. Ó. A gente está passando de uma engenharia rígida para uma engenharia flexível, em que a gente consegue, de certa forma, conter, né, a água, telhados verdes, cisternas, N técnicas possíveis. Próximo. Aí, olha, existem várias técnicas já sendo implementadas no mundo que, de certa forma, amenizam esse efeito do ponto de vista dessas chuvas extremas, com as questões das águas fluviais. O que está faltando? Ações e medidas para que realmente essas técnicas sejam implementadas. Né? Próximo. Os outros exemplos aí. Nas cidades, onde tem um grande problema. Próximo. Aqui, reservatório de detenção, os próximos. Esse é de detenção, onde tem uma quadra, ela pode ser usada quando está chovendo aí, para segurar essa água dos eventos extremos. Bom, já existem projetos, já existem iniciativas. O problema é o quê? Implementá-las. Né? Próximo. Aqui, só para mostrar que também, né, existe a possibilidade de uma interação humana com a água das cidades. Né? Existe uma função social dos rios. Né? Próximo.
em Changchun, lá no Seul, e aqui em Singapura. Ou seja, ideias e iniciativas que, de certa forma, fazem a diferença para adaptar as questões climáticas e mitigar os problemas que acontecem constantemente aí relacionados aos ventos extremos. Bom, a gente então precisa de medidas, precisa de políticas públicas e planos de ações. Né? E acho que, então, precisamos cada vez mais ter profissionais aptos a ter essa visão um pouco mais ampliada. Né? Por isso que vocês estão aqui, né? Na administração pública. Porque vocês que vão fazer diferença agora, no futuro ali, né? Da implementação dessas medidas, olhando as questões das mudanças climáticas. Bom, e é onde vocês vão atuar, né? As políticas públicas, planos, programas, né? Precisa ter esse arcabouço de conhecimentos, né, científicos e essa visão sistema, que foi uma tentativa, né, de eu trazer aqui para vocês uma outra reflexão com essa abordagem. Bom, o propósito foi esse, ampliar essa visão e essa abordagem, né, um pouco mais sistêmica desses desafios relacionados às mudanças do clima e também à crise hídrica. Tá? Espero ter contribuído, vou estar aqui agora para responder as perguntas, as colocações e fazer novas reflexões com vocês. Agradeço mais uma vez, próximo, por favor. Qualquer coisa tem meu e-mail aqui, fique à vontade, está em contato. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigada pela apresentação, Frederico. Acho que foi bem uma apresentação mais técnica, falando aí sobre os impactos, né, da mudança climática, principalmente aí no ciclo da água, e trazer aí para a gente refletir como tirar as políticas públicas do papel. Então agora vamos passar a fala para o André. Boa noite, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com gente jovem e, principalmente, como o professor falou, gente que vai atuar no futuro, né? Espero que vocês pensem na gente também, porque, afinal de contas, tem sido uma batalha para tentar conscientizar, partidos e políticos, mas, enfim, vocês já conhecem bem essa história e sabem quanto é difícil. Agora, como vocês têm a possibilidade de atuar no futuro, então, eu também espero, né, e aposto que vocês possam fazer a diferença. Bom, eu queria só saber como é que coloca a apresentação. Entendi. Eu vou falar só um pouquinho sobre as mudanças climáticas, porque os dois apresentadores, tanto a Alba quanto o Frederico, já falaram, e acho que, como o tempo é curto, né, eu vou só fazer uma passagem rápida. Então, a gente, como a Laura falou, a gente está discutindo a ação contra a mudança global do clima, né? Acho que pode passar essa apresentação. E o meu tema ficou também ligado a mudanças climáticas no Brasil e o impacto da gestão pública frente à crise hídrica. Né? Pode passar, por favor? Só para diferenciar um pouco, eu sei que vocês já devem conhecer bastante sobre o tópico, né? Mas diferenciar um pouco aquecimento global e mudança climática. Né? Como o professor Frederico falou, aquecimento global é tipo uma mudança, um efeito causado pelo efeito estufa. Né? Na verdade, a gente está emitindo mais gases de efeito estufa na atmosfera e isso tem causado o aquecimento global. Para mudar aqui, eu vou para cima ou para baixo, hein? Se eu quiser mudar. São elas, tá. Então pode mudar. Então, o termo é usado mais para definir o aumento de temperatura na Terra. No caso da mudança climática, elas são modificações nos padrões climáticos. Então, normalmente, o aquecimento global ele estaria ocorrendo até por questões em relação ao movimento da Terra em relação ao Sol, enfim, e essas mudanças
causadas por presenças de aerossóis e presenças de gases de efeito estufa. Mas já tem até um estudo no próprio IPCC que mostra o que aconteceria naturalmente, certo? O aquecimento global ocorrendo naturalmente e o aquecimento global ocorrendo com as mudanças causadas pelo homem. E existe uma diferença bem grande entre os dois cenários. Então, as mudanças climáticas seriam praticamente as consequências, né, do aquecimento global. Seria o que está acontecendo em função do aquecimento global. Tá? Então, pode passar. O aquecimento global, em relação ao período pré-industrial, ele só tem aumentado, né? E a gente pode reparar que nos últimos tempos, né, com a influência humana, atualmente, por exemplo, ele já aumentou quase que 1,5 graus no globo, né? E isso tem influenciado todas essas mudanças no clima e também afetado todo o ecossistema, enfim, como o professor Frederico mostrou. O problema é que, se a gente continuar aumentando, principalmente agora na próxima década, vão ocorrer fenômenos cada vez mais drásticos e alguns vão ser irreversíveis, né? Então, por causa do aquecimento global, pode passar o slide, por favor? A gente tem vários cenários, né, produzidos pelo IPCC que mostram a situação do globo terrestre atual, né, com quase 1,5 graus centígrados a mais, com 2 graus centígrados a mais e 4 graus centígrados a mais. Então, vocês podem reparar o que acontece nas diferentes regiões do globo terrestre, né? Como que vai agravando a situação. Pode passar, por favor? Então, com o aumento de temperatura, também vai ocorrer o aumento de eventos extremos, principalmente de chuvas, né? Intensas e concentradas, ou seja, chuvas fortes, como o professor falou, e concentradas em poucas horas, às vezes poucos dias, em um dia chover quase que o que choveria no mês todo, né? Então, pode passar. Então, o aquecimento global hoje, com quase 1,5 graus, pode levar a 14% da extinção das espécies. Isso é muita coisa, tá? E isso não afeta só as espécies, afeta a gente também, porque tem a relação da presença dessas espécies atuando em ecossistemas que a gente usa para produzir alimentos, por exemplo. Porque todas essas espécies, elas interagem, inclusive, através de estruturas que estão presentes dentro do solo, né? A gente fala da diversidade e pensa muitas vezes fora do solo, mas dentro do solo existe toda uma diversidade necessária para fazer com que ele tenha propriedades necessárias para se tornar um solo agricultável, por exemplo, né? E aí gerar mais potencial para a produção alimentar. Então, todas essas espécies, elas entram num ciclo, né, de extinção. E com o aumento de temperatura, isso tudo vai levando o sistema entrar em colapso, tá? Então, vamos passar esse slide aqui, de novo, por favor, avançar. Aqui, olha, a gente já vê, como o professor também mencionou, que muitos eventos estão ocorrendo e aumentando, né, o número de eventos ano a ano. Tá? Então, a gente tem vários eventos ocorrendo, várias tempestades, vários ciclones, o último agora no Brasil que ocorreu na semana passada, né? Então, tudo isso está aumentando. Pode passar. E com isso, também aumentando os desastres em vários países. Então, não ocorre só em países pobres ou em países considerados do terceiro mundo ou da região sul do planeta. Ocorrem também em todo o planeta e em países mais ricos, né? E eu concordo que a maioria que é afetada, e pode ser até que venha primeiramente na nossa mente, que os pobres são mais afetados, mas de uma certa forma está todo mundo em risco, inclusive os ricos, tá? Porque não tem como lutar com uma força tão intensa, né? Mesmo que você coloque estruturas mais flexíveis, ainda assim
o grau de impacto é muito elevado diante do grau e do nível de temperatura que a gente está atingindo. Tá? Então, cada vez mais está ficando mais grave e mais difícil de controlar. Então, vamos passar, por favor. A gente tem visto também aumento de incêndios, né, em todos os países, assim, como na Turquia, Albânia, Grécia, Itália, Macedônia, Austrália, Estados Unidos. E não são pequenos incêndios, são incêndios gigantescos que afetam regiões populacionais, áreas urbanas. Na Califórnia, chega até a atingir mansões de pessoas ricas, né, famosas. Aquele ator Will Smith perdeu uma mansão por causa de um incêndio na Califórnia. Então, a proporção dos desastres está cada vez pior, né? Não querendo ser catastrófica, mas a gente vê, né? É evidente. A gente vê nos noticiários. Pode passar, por favor? E essas evidências têm se tornado cada vez mais claras. E prova disso é a própria pandemia, né? Que também é uma reação adversa à nossa exploração do ecossistema, né? Ao desmatamento, ao uso indiscriminado de áreas que poderiam estar protegidas e até de consumo de animais que necessariamente não precisariam ser mais consumidos, né? Porque hoje já tem uma certa disponibilidade de alimentos no mundo e é só uma questão de distribuição e de distribuição igualitária, né? Então, a gente não precisaria estar, de certa forma, explorando mais florestas, explorando mais áreas, né? Era só uma questão de tentar equilibrar, equacionar essa equação. E como a gente vê aqui, a gente vê seca, a gente vê por causa causada pelo desmatamento, a gente vê mortes causadas pela pandemia, e ali, que parece um coral bonito, alegre, colorido, não é um coral. Na realidade, é a célula dentro do corpo humano e o vírus causado, né, pela... agora me fugiu o nome. O vírus da pandemia, gente. Coronavírus, gente. É o coronavírus sufocando as células dentro das pessoas. Então, parece assim que o que a gente está sofrendo fora, a gente está sofrendo dentro. É engraçado, porque quando eu coloquei essas fotos próximas, eu percebi, a gente está sufocando o planeta, tirando a água do planeta, tirando o ar do planeta e, ao mesmo tempo, gerando uma doença que está fazendo o mesmo com a gente, acabando com a nossa capacidade de respirar. E a gente não está assim, quer dizer, a gente está passando por isso, mas parece que, ao mesmo tempo, é meio surreal, né? Mas é a gente que está causando. Então, eu achei interessante colocar essa imagem. Pode passar, por favor? E qual é o papel das políticas públicas nesse contexto, né? Como as políticas públicas atuais operam para reverter esse quadro? Vamos adiante, por favor. Primeiramente, é necessário lembrar, como os professores já mencionaram aqui, que nós vivemos no sistema integrado, né? Tanto nos ecossistemas, quanto no nosso sistema agrícola, quanto nossos avanços tecnológicos, nossa indústria, as áreas de serviços que dependem da tecnologia, comunicação e os movimentos migratórios que ocorrem por diversos fatores. Tudo isso ocorre dentro de um sistema. Então, quando a gente destrói um deles, afeta os outros, porque está todo mundo ligado, né? E quando a gente desenvolve um deles, a gente pode tentar melhorar o outro, certo? Se a gente pensar pela lógica inversa. Se a gente desenvolve tecnologia, talvez a gente possa usar essa tecnologia para não prejudicar o ecossistema, né? Enfim, passando aqui, por favor, para o próximo slide. Então, se a gente for um pouco considerar a linha do tempo, cabe lembrar algumas decisões que foram tomadas em décadas passadas. Por exemplo, na década de 80 e 90, houve o desmembramento do processo produtivo, né, do sistema de produção em blocos. Então, ele se espalhou de forma diferente, não era mais concentrado em cada país, e houve uma desconcentração. Vocês já devem ter estudado isso, porque vocês estudam políticas públicas.
Então, houve uma relocação dos processos produtivos em países de menos custo, um exemplo claro foi a China, e a partir daí todo mundo começou a deslocar alguns produtos ou a produção de algumas fases dos produtos em países diferentes, onde a mão de obra era mais barata, onde os custos eram mais baratos, e investir em outras áreas, em outros lugares do planeta. Então, houve aquela coisa de montadoras, né? Veio algumas montadoras para cá, outros setores foram para a China, e assim houve um deslocamento. Com esse fatiamento da cadeia de valor e de produção, as empresas da América do Norte, Ásia, rearticularam, né, e se colocaram numa hierarquia diferenciada. Tá? E lá para 2010, esses setores, né, que movimentavam grande parte da economia brasileira vamos por assim, concentraram fortemente na agroindústria, na exploração de petróleo, gás, mineração, entre outras commodities aí, mas basicamente essas três são as mais fortes no país. Bom, os países em desenvolvimento da América Latina, África e Oriente Médio, permaneceram também investindo mais nessas áreas, né, petróleo e tudo mais. Então, o que a gente percebe é que alguns setores, algumas decisões, fortaleceram o processo de exploração dos recursos e principalmente as emissões também. Então, vamos passar para frente. E aí, a gente percebe que no caso da maioria dos países como o Brasil, os manufaturados deixaram de ser produzidos. E a gente começou a produzir mais produtos básicos, certo? Então, o que a gente fez? A gente comprava produtos manufaturados e vendia produtos básicos, tá? Muita gente fez isso, não só o Brasil tomou essa decisão, mas os países mais desenvolvidos deslocaram a produção deles para o sul, para os países menos desenvolvidos, e começaram mais a viver de bolsa, de valores, de área mais relacionada a investimentos, né? Vamos para outro slide. E, nesse meio tempo, o que aconteceu? A população mundial cresceu, inclusive a do Brasil. Então, só para pegar um exemplo, São Paulo cresceu muito na primeira década até 2000 e depois um pouco mais até 2014. E, se a gente comparar com a América Latina e o mundo, o mesmo processo se repetiu, só que numa quantidade diferente, mas a velocidade praticamente era a mesma. Anos 2000 acelerado e depois um pouco menos acelerado até 2014. Vamos para frente, por favor? Tem pouco tempo. Então, o que ocorreu no mundo inteiro, e esse efeito também ocorreu no Brasil, é que aumentou a população. Pode passar. E aí o que a gente percebe, houve um deslocamento a partir da década de 80 do campo para a cidade. Então, as áreas urbanas cresceram, como a gente vê lá, áreas urbanas construídas, né? As áreas suburbanas também cresceram um pouco e as áreas rurais diminuíram. Então, a gente teve muita urbanização. Pode passar. E na área rural aconteceu isso. Substituição do nosso campo tradicional por um campo mecanizado. Tá? E essa foi a opção política do Brasil. Pode passar. Então, aí a Audrey já falou sobre como começou também o processo de avaliação desse sistema, através das decisões como a Eco 92, depois os painéis, o painel intergovernamental. Como a Audrey já explicou isso, eu não vou passar, tá? Pode passar para frente. E aí a gente vê que, ao longo desse processo, dessas decisões políticas e dessas escolhas que foram tomadas por diferentes países, ocorreram o aumento das emissões de efeito estufa, né, dos gases de efeito estufa. Então, a gente percebe que a produção de materiais aumentou de 15% para 23% desde a década de 90 e a tendência até hoje é só aumentar. E a China foi responsável por 75% desse crescimento, né, de matérias-primas e manufaturadas. Então, desde a era pré-industrial até hoje,
a humanidade só aumentou a produção e emitiu cerca de 2,4 trilhões de toneladas de CO2. Então, vocês percebem que tem uma relação entre a decisão, o processo de, vamos supor assim, desenvolvimento, né, que eles consideram, e as emissões, tá? Elas estão correlacionadas. Pode passar, por favor? E, com isso, no mundo inteiro aumentou a frequência de desastres, tá? Então, eles foram só aumentando. A gente vê aqui, tem desde incêndios, tempestades, deslizamentos, inundações, temperaturas extremas e secas, tá? Pode passar, por favor? Então, como sabemos, né, como a gente observa, a extração de matérias-primas, ela também é importante como fonte de emissões de gases de efeito estufa. Então, falar que o Brasil é um emissor, vamos por assim, não considerado um grande emissor em comparação aos outros que produzem, como a China, que produz manufaturados, é meio relativo, porque, na verdade, a gente explora petróleo, a gente vende esse petróleo para ser consumido em outros países, e aqui também a gente avança com a agricultura e muitas vezes essa agricultura avança sobre as áreas florestadas. E aí ocorrem emissões a partir da derrubada de florestas. Então a gente tem que perceber, e acho que aí no caso no futuro, quando vocês forem tomar decisões, que as decisões relacionadas a desenvolvimento, da forma como a gente conhece, estão relacionadas às decisões de mitigação e de adaptação. Quer dizer, as escolhas que a gente faz não dependem de uma política específica, dependem de políticas que são tomadas todo dia, toda hora, entende? Então, a gente tem que pensar antes de tomar determinadas, ou fazer determinadas escolhas, né? Tomar decisões que possam levar a um acréscimo ainda maior, né, dessas emissões. Passar um pouco mais para frente. Então, eu acho que os problemas ambientais, na verdade, eles não estão separados dos problemas que a gente tem no dia a dia, com relação a tudo que a gente vive, em termos de decisões políticas, em termos de escolhas de combustíveis, em termos de escolhas energéticas, né, de alternativas energéticas, e de falta de investimentos em determinadas áreas. Como, por exemplo, pode passar, por favor, o slide? Passar mais um? Não, mais um também, para adiantar que eu estou um pouco atrasada. Mais um. Acho que está lá para o final, eu acho que eu fiz muito slide. Pode passar. Não, volta um pouco, desculpa. Volta um pouco. É que, é esse aí, desculpa aí, é o seguinte, é que, para a gente ter uma ideia, olha, no período de 2001, a gente teve uma seca igual a de 2014, tão grande quanto a de 2014. De 2001 até 2014 passou bastante tempo, tá? E pouca coisa foi feita em termos de política energética, de mudanças de padrões de consumo de energia ou de produção de energias renováveis. Quer dizer, eles já sabiam que a gente poderia ter outra seca. Em 2014, começaram a fazer algumas discussões, mas em 2021 a seca repetiu, que foi o ano passado que a gente passou também por aumento de custo de energia, por escassez, né? A gente, como ele mostrou o caso de Curitiba. E foi só em janeiro de 2022 que foi aprovada uma regulamentação jurídica que rege o mercado e também os interesses de investidores para o consumo de energias de fontes renováveis. Quer dizer, levou quase que 11 anos, mais, né, 20 anos, 2001 para 2021, 20 anos para regulamentar uma lei de energias renováveis, para ela poder funcionar. 20 anos é muito tempo no clima. E também, 20 anos, desculpa, é só para mostrar, eu vou acabar agora, só para colocar uma coisa, que 20 anos dava para fazer muita política voltada para investimentos
em setores que são fundamentais para o Brasil e que iam repercutir em outras fontes de recursos e, inclusive, empregos. Então, vocês, como futuros gestores, por favor, pensem nisso, tá? Que às vezes a gente não precisa de uma política específica, mas sim de políticas que vão fazer a gente mudar o padrão de desenvolvimento. Acho que é isso que a gente tem que fazer para o Brasil, tá? Só vou terminar por aqui, porque eu acho que eu fiz uma apresentação muito extensa. Como o nosso tempo está curto, então a gente vai abrir para perguntas, bloco de 3 perguntas, então vocês ficam à vontade para perguntar. Boa noite, pessoal. Parabéns pela exposição. E eu tenho uma dúvida na questão que recentemente eu vi um documentário que falava sobre alimentação. Como que a alimentação baseada em principalmente proteína animal causa um impacto ambiental que a gente está vivendo hoje, né? Se alguém tiver alguma exposição sobre isso, eu gostaria de saber. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Na apresentação do Frederico, ele mostrou que o vapor de água pode ser um dos fatores que geram um efeito estufa. Então, o próprio efeito estufa gera o efeito estufa? É um ciclo infinito? Bom, boa noite. Minha pergunta é mais voltada para o setor político. Como fazer políticas preventivas de forma econômica? E como também passar isso para gerações futuras, para formar cidadãos sustentáveis? Professores, fiquem à vontade para responder as perguntas. Bom, obrigado pelas perguntas. É legal quando a gente, depois, né, a gente preparar, né, organizar, colocar algumas ideias e apresentar, como vem perguntas mais interessantes daí, né, mais importantes daquilo que a gente, né, tinha pensado. Então, obrigado pelas perguntas. Eu vou responder a primeira da questão da alimentação animal, né, que você comentou. Eu vou falar mais da questão hídrica, né. A gente tem realmente a produção animal, né, a carne, propriamente de origem animal, proteína animal, ela tem uma pegada hídrica enorme. Né. Pegada hídrica, a quantidade de água que foi necessária para produzir uma unidade, no caso 1 quilo de carne. Tá? Se a gente for comparar, ela é uma das maiores em aliás, maior do que as próprias culturas agrícolas. Mas por quê? Porque, obviamente, não é só o quanto o animal tomou de água, né? Não é só quanto o boi, o porco, o frango tomou de água ao longo da sua vida para produzir a carne, mas sim tudo que está por trás dessa produção. E uma das grandes contribuições para essa quantidade de água que é a pegada hídrica diz respeito à própria ração, a alimentação desses animais, que obviamente foi necessária para poder, a água foi necessária para poder irrigar as culturas para realmente produzir as rações, os alimentos para esses animais. Tá? Então, tem impacto ambiental do ponto de vista da água enorme, sim. Né? E por isso que, assim, né, hoje em dia se fala muito da questão da eficiência na produção de carnes, não só da agricultura, mas também da carne, porque a irrigação, se for ver, é a atividade que mais usa água, mais desperdiça água, porque ela é só uma pequena parcela da irrigação propriamente dita, ela é aproveitada. Não sei se era isso que você queria ouvir, né, responder, ou respondi. Bom, a questão do vapor da água, né, muito boa essa pergunta. O vapor da água é um gás. É H2O na forma de vapor. E ela é responsável pelo efeito estufa natural mesmo.
né, conforme até comentei na primeira parte, ela naturalmente existe. A água ajuda-se a manter a efeito estufa, sim, tanto é que em dias nublados, dias bem nublados, a gente não tem tanto frio. O frio, né, o maior frio que a gente tem assim no dia é quando não tem nuvem nenhuma. Né? E aí não tem esse efeito estufa. E aí você falou desse efeito, né, cíclico, né? É isso, né? Você falou um pouco desse efeito, você usou até outro termo, mas aí. Na verdade, o efeito estufa é cíclico. O que acontece é que quando a gente emite mais gases, esses gases de concentração aumentam a retenção do gás infravermelho, que é o calor, é que a gente começa a ter problemas de aquecimento global. Tá? Ficou claro a ideia? Tá. Então, cidadãos sustentáveis aí, né? Eu me perdi um pouquinho, né, no seu raciocínio, mas talvez eu acho que a gente precisa disso que está acontecendo aqui. A formação de vocês abrirem espaço para ouvir coisas além da formação de vocês, criando esses espaços que o PET faz, que as atividades complementares fazem no curso de formação, né, de uma universidade pública de renome como essa, para que vocês consigam enxergar outras visões, outras reflexões necessárias para a sua atuação profissional no futuro. Aí sim, acho que nós estamos criando cidadãos sustentáveis, né? Novas formas de ver o mundo e de resolver problemas, de fazer ações efetivas que realmente façam diferença. Não sei se eu respondi Só para complementar, então, a última questão, pessoal, eu acho que a gente falar em sustentabilidade como o Frederico falou, é a questão da informação. Quando a gente tem essa informação, o que a gente vai fazer com ela? A gente precisa de conscientização e educação ambiental. Com isso, a gente vai conseguir mudar, e muitas vezes a gente fica pensando, né, vamos mudar para as futuras gerações, mas o que eu mesmo estou fazendo para mudar as minhas posturas, né? Na minha casa mesmo, eu sou um agente de mudança na minha casa, nos ambientes que eu frequento. O que eu faço? Eu reciclo lixo, eu penso na questão da água, do desperdício, ou eu jogo lixo no chão. Então, essas questões acho que a gente tem que tentar incorporar no nosso dia a dia e, naturalmente, se na minha casa eu fizer isso, os meus filhos vão crescer entendendo que isso, que separar, por exemplo, o lixo e reciclar, isso vai ser natural, ele vai fazer isso e reproduzir na casa dele. Então, acho que para a gente refletir mesmo essa questão de o que eu estou fazendo para contribuir com a sustentabilidade. Quais as marcas que eu consumo, os tipos de alimento, enfim. Então, é mais isso que eu queria colocar, pessoal. Não, eu só queria colocar uma questão para vocês, eu não sei, mas, por exemplo, eu tenho muita dificuldade hoje para escolher alguém para eu colocar e tomar decisões por mim lá na frente, entendeu? Porque eu não vejo, assim, planos de mudança claros. Então, eu acho que esses planos, eles vão começar a surgir se a gente questioná-los. Mas o problema é que, como eles não são, na maioria das vezes, apresentados, a gente não tem como questioná-los ou como analisá-los, né? E a gente, muitas vezes, decide pelo menos ruim, certo? Só que eu já vivi um pouco, bem mais que vocês, e eu sei que eu tenho já há muito tempo passado por essa situação de decidir pelo menos ruim. E não está mudando nada, entendeu? O que eu percebo assim é que o Brasil, ele fica empacado, ele não vai para frente. E a gente tem que ir para frente, não assim só criando políticas. A política climática em si, essas políticas
políticas que eles geram, criam, fundos que a gente não sabe para onde vai, elas não vão resolver. A gente está numa situação bem grave. Se realmente a gente chegar em 2 graus, muita coisa ruim vai acontecer. Então a gente não tem muito tempo. E isso é que tem me afligido um pouco. E acho que não só a mim, mas a outras pessoas, outros jovens que estão em países, inclusive desenvolvidos. Tanto é que a Greta ela apareceu nesse cenário, porque ela está pensando o que vai acontecer com ela, com o país dela. Que não tem quem vai escapar. Então, eu acho assim, se vocês forem realmente atuar, pensar não em elaborar políticas específicas de clima, mas tentar elaborar planos que sejam em prol de um desenvolvimento mais limpo, menos agressivo, entendeu? Para que vocês possam tomar decisões que estejam casadas, que estejam amarradas com o clima, e não desassociadas, tipo assim, aqui é uma política de clima e aqui é uma política de energia. Então vamos consumir ou vamos, tipo assim, produzir mais petróleo porque o mercado quer petróleo. O que eu quero dizer para vocês, eu não sou da área de política pública propriamente dita, então eu não sei como é o processo, mas talvez vocês saibam como gerir isso lá no futuro. Não desassociando as coisas, não fazendo com que elas estejam desligadas, mas tentando conectá-las o máximo possível. Assim, quando eu pensei em vir para cá, eu pensei propriamente em pedir isso para vocês, assim, porque eu estou realmente preocupada. O que eu vejo nos relatórios, cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente escreve um artigo, é que a situação só está piorando, entende? Então, tipo assim, divulguem o trabalho de vocês e tentem fazer com que eles reconheçam que não adianta fazer políticas separadas, certo? Desconexas. Esse é o apelo que eu vim fazer aqui. Bom, finalizando a discussão de hoje, eu gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade dos palestrantes e da mediadora por proporcionar esse ótimo debate, troca de conhecimentos. E também tenho certeza que foi muito enriquecedor, não só para mim, mas também para todos. E eu agradeço também a comissão organizadora pelo esforço e a dedicação, pela construção do nosso evento. E eu lembro também aos ouvintes que devem passar novamente pelos pitianos para confirmar a presença. E peço a todos também que acompanhem a gente na nossa rede social, Preste Administração Pública Unesp, para mais informações sobre mais eventos. Tenham uma boa noite e muito obrigada.